Oi, Atila, vamos lá para a resolução dessa questão 16. Vê só, a tirinha fala assim. Aí Uno. Aí Uno responde. Tá procurando encrenca? Aí ele fala, não. Aí ele, bom, se quiser ficar numa boa, é melhor olhar bem o que vai dizer. E aí Ed responde, vou sim. No caso de vou sim, vou olhar bem o que eu estou dizendo. Sendo que aí ele começa a literalmente olhar o que ele está falando. Ó. Ele está olhando o que ele está falando aqui no quadrinho. Ele começa a olhar a bolinha. Ele começa a olhar o. Eu esqueci o nome disso, desculpa, mas ele começa a olhar para a fala dele, sendo que não era isso, não foi isso que o Uno pediu para ele. O Uno não pediu para ele ele não queria que ele literalmente olhasse o que ele estava dizendo. Ele queria que ele pensasse melhor no que ele ia dizer, que ele tivesse cuidado com o que ele ia dizer, que ele pensasse 2 vezes antes de dizer. Foi isso que o Uno quis dizer, foi essa a ameaça do Uno. Para ficar tudo numa boa, ele tinha que pensar direito no que ele ia falar. Tomar cuidado com as palavras dele, e não para ele literalmente olhar para o balão. Isso foi a palavra que eu disse. Não para ele olhar literalmente para o que ele estava falando, como ele estava fazendo aqui, olhando literalmente para o balão, certo? E por que ele começa a olhar literalmente para o balão? Porque, vê, aqui no começo o que aconteceu foi um mal entendido, certo? Ó, aqui ele fala aí Uno, e o Uno interpreta como se ele estivesse sendo grosso, como se ele estivesse procurando encrenca. E aí ele fala que não, já aqui preocupado, já suando, como você pode ver, ou seja, ele já ficou preocupado no sentido de não foi isso que eu quis dizer, eu não quis ser grosso, não tô procurando encrenca, nada disso. Sendo que o Uno interpretou dessa forma, certo? Então vamos lá. E aí, para que não acontecesse nenhum mal entendido de novo e para que ficasse tudo numa boa, como o Uno ameaçou, ele decide seguir ao pé da letra. Ele decide seguir literalmente o que o Uno falou, por mais que não tenha sido isso que o Uno pediu, por mais que o Uno não tenha pedido para ele literalmente olhar o que ele estava dizendo, ele preferiu fazer assim para que não existisse mais nenhum tipo de mal entendido, para que não existisse, para que o Uno não interpretasse de uma forma errada, para que nada disso acontecesse novamente, entende? Como aconteceu no primeiro quadrinho. Por isso que o Ed decide seguir ao pé da letra o que o Uno pediu, o que o Uno disse, por mais que não tenha sido isso que o Uno quis dizer, certo? Então vamos para anunciar da questão. A Garo Horrível é uma tirinha cômica ambientada entre vikings da Escandinávia que gira em torno do personagem homônimo. Um dos companheiros de Agar, Ed Sortudo, contrasta com a imagem atribuída aos vikings por sua fragilidade e inocência. No terceiro quadrinho, a atitude de Ed Sortudo com o estranho é modificada em razão da, ou seja, ele está perguntando por que a atitude de Ed foi modificada, qual é a razão para isso ter acontecido. E o que é que foi modificado? Qual foi a atitude dele que foi modificada? Foi essa atitude de, primeiramente, ele falar de um tom mais aberto, ele ser uma pessoa mais descontraída, e depois aqui no terceiro quadrinho ele decide ser uma pessoa, digamos assim, mais séria, uma pessoa que segue mais a risca, mais ao pé da letra as coisas, para que não haja nenhum mal entendido novamente. Foi essa a mudança de atitude de Ed. Ele está perguntando qual é a razão dessa mudança. A razão dessa mudança é a ameaça que o Uno fez a ele. Foi para que ficasse tudo bem, ele decidiu seguir ao pé da letra para não acontecer o que tinha acontecido antes, entende? Então, foi por causa dessa ameaça que ele decide fazer literalmente o que é pedido, para não acontecer o que aconteceu antes. É isso, certo? Então, vamos para as alternativas. Compreensão incompleta do interlocutor sobre as suas intenções, manifestas de modo a gerar uma reação violenta. Vê, interlocutor que ele está falando é o Uno, porque interlocutor é o receptor, então foi Ed que foi falar com o Uno. Então Ed se referiu a Uno, Ed chamou o Uno, então o Uno ele recebeu a mensagem, então ele é o receptor, ele é o interlocutor. E quando ele fala suas intenções, ele está falando das intenções de Ed, certo? Porque se você juntar aqui esse finalzinho do enunciado com a alternativa, que é o certo a se fazer, né? Fala assim, no terceiro quadrinho, a atitude de Ed é modificada em razão da compreensão incompleta de Uno sobre suas intenções, sobre as intenções de Ed, manifestas de modo a gerar uma reação violenta. Então, o que essa alternativa está dizendo pra gente? Que essa mudança aconteceu porque Uno teve uma compreensão incompleta das intenções de Ed, e isso gerou uma reação violenta de Uno. Certo, houve sim uma compreensão incompleta de Uno, das intenções de Ed. Ed não queria ter sido, não estava procurando encrenca, e Uno entendeu que ele estava procurando encrenca, achou que ele pudesse estar procurando encrenca. Sendo que não é, por mais que isso seja uma verdade, que isso aconteça na tirinha, isso não responde exatamente ao nosso enunciado, ele não responde exatamente o que o enunciado pede pra gente.
Então, assim, não é essa a alternativa, por mais que eu acho que tu marcou ela, né, se eu não me engano. Então, realmente, é uma alternativa que balança a gente, é uma alternativa que tá dizendo uma verdade sobre a questão, mas ela não tá respondendo exatamente o que o nosso enunciado pede, porque não foi por causa dessa incompreensão. Também por ela, mas foi principalmente por causa da ameaça. Foi para que tudo ficasse numa boa. Se tivesse sido só desentendimento, por exemplo, não teria tido nenhum, sabe, problema depois. Tipo, é por causa da ameaça em si, entende? Foi porque ele ameaçou ele para que ele fizesse algo para que tudo ficasse bem. Então, é mais por isso, entende? Mais que sim, para que não acontecesse de novo esse mal entendido que aconteceu. E não só exatamente por causa dessa incompreensão, por causa dessa incompreensão do Uno, certo? Sobre as intenções do Ed. Mas é uma letra que a gente provavelmente, assim que a gente lesse, a gente não ia cortar ela de início, porque não é uma que a gente vê algo tão errado. A gente só vai encontrar ao decorrer da questão uma alternativa que nos satisfaz mais que ela, uma alternativa que responde mais ao enunciado, entendeu? Que se encaixa melhor, que fecha melhor, que fica bem amarradinho no enunciado. Então a gente segue, deixa essa daí, não corta, porque a gente não tem nada que esteja bem muito errado nela, entende? E aí vamos para a letra B. Interação inamistosa, ou seja, inamigável do interlocutor, ou seja, do Uno. Interação inamistosa do Uno que decorre do uso equivocado da função fática por parte de Ed. Bem, não é que ele usou de forma equivocada a função fática. No caso, a função fática é isso aqui, a I1. Não é que ele usou exatamente de forma equivocada essa linguagem, certo? Porque você pode falar aí uno e falar de uma forma amigável, tanto da mesma forma você pode falar de uma forma grosseira, depende muito do seu tom de voz. Não é exatamente equivocado, né? Mas ainda assim, se não fosse por isso, essa questão também não é mais ou menos o mesmo teor da letra A. Ela não responde exatamente o que a gente precisa, entende? Ela fala que teve essa interação inamistosa do interlocutor, porque por causa da forma como o Ed falou. É mais ou menos isso do Uno ter entendido mal o que o Ed falou. Mas ainda não é por isso, é mais pela ameaça, certo? Que houve no segundo quadrinho. Então também não é a letra B. Aí a letra C. Contradição entre a ordem do interlocutor, ou seja, essa ordem que ele dá no segundo quadrinho, expressa de modo literal e sua boa vontade em se apresentar a ele de forma pacífica. Essa sua boa vontade é a boa vontade de Ed, certo? E essa se apresentar a ele, no caso, é a Uno, certo? Então ele está falando que houve essa mudança de atitude por causa da contradição entre a ordem do interlocutor de Uno expressa de modo literal. Essa ordem não é exatamente de modo literal, porque ele não queria que ele olhasse bem, ele não queria que ele literalmente olhasse o que ele ia dizer, ele queria que ele, como eu já falei antes, ele queria que ele pensasse melhor, que ele tomasse cuidado com as suas palavras, tomasse cuidado com o que ele ia dizer, não para ele olhar literalmente como ele fez, certo? Então não é uma ordem, não é uma ordem expressa de modo literal, porque a ordem do interlocutor, a ordem do Uno não foi de forma literal, não era para ele fazer literalmente o que o Uno estava pedindo. Então a gente corta essa letra C por causa desse modo literal. Não é, certo? Aí a letra D que é a nossa resposta. Percepção de que, diante da ameaça feita em linguagem conotativa, seria preferível segui-la sem restrições. Exatamente. O Ed ele percebeu que, diante da ameaça feita em linguagem conotativa, porque isso aqui é uma linguagem conotativa, certo? Olhar bem o que vai dizer, não é para ele olhar bem o que ele vai dizer, é de uma forma conotativa, porque como eu já expliquei várias vezes, né, mas é importante estar ressaltando, não era para ele olhar literalmente, era para ele pensar melhor, digamos assim. Então, é sim uma linguagem conotativa. E aí ele fala, percepção de que, diante da ameaça feita em linguagem conotativa, seria preferível segui-la sem restrições. Ou seja, por mais que seja uma linguagem conotativa, ele preferiu segui-la sem restrições nenhuma para que não houvesse um mal-entendido e para que ficasse tudo numa boa, entende? Ele não queria que acontecesse nenhum erro, ele queria que realmente ficasse tudo numa boa e não acontecesse mal-entendido que aconteceu antes. Então, ele preferiu seguir sem restrições
para que não houvesse nenhum problema. Até porque aqui no enunciado ele fala, né, fragilidade e inocência. Então, é meio que uma inocência dele querer seguir ao pé da letra. Ele parece meio besta fazendo isso, seguindo ao pé da letra, mas ele fez isso para que não acontecesse realmente nenhum mal-entendido. Entendeu? Ele ficou com medo de que acontecesse um mal-entendido. Ele ficou com medo que não ficasse tudo numa boa. Ele ficou com medo da ameaça do Uno. Então, por isso, ele decide, por mais que seja um negócio conotativo, ele decide e vê que é preferível seguir essa ordem, seguir essa ameaça sem restrições nenhuma. Ou seja, sem restrições nenhuma é literalmente ele olhar para o que ele está dizendo, certo? Então, a gente fica com a letra D, ela encaixa perfeitamente no que a gente precisa. E a letra E, ela fala assim: metalinguagem proposta pelo Uno, ao sugerir que Ed deveria olhar bem o que vai dizer. Essa alternativa também, ela balança um pouco a gente. Mas, tipo assim, não é uma metalinguagem, porque ele não queria que ele literalmente olhasse bem o que ele vai dizer, como eu já expliquei várias vezes. Ele não queria isso exatamente, certo? Então não é bem uma metalinguagem. Mas, além disso, mesmo se fosse, tipo, essa alternativa, você vê que a letra D, ela tá bem mais completa, sabe? Ela se encaixa bem melhor do que a letra E. E metalinguagem propósito não foi por causa da, tipo assim, só, entende? Realmente, essas questões, elas são muito sobre você ver, sobre você se apegar muito no enunciado e ver qual que realmente responde exatamente o que a gente precisa, certo? E a alternativa que faz isso é a letra D, certo? Então, o gabarito é esse que eu vou riscar, certo? E, bem, é isso. Como eu já disse, é uma questão que realmente foi uma questão realmente difícil. É uma questão que você precisa ter uma boa interpretação. É uma questão que você precisa ter uma boa interpretação também das alternativas, que elas são um pouco confusas. São alternativas que você precisa ter bastante atenção para entendê-las exatamente. Enfim, sabe, é normal a gente se confundir um pouco. A letra A que tu marcou não é de todo mal, digamos assim. Realmente é uma das caixas de bananas mais fortes, são uma das alternativas mais fortes para você cair. Então, assim, é normal, é só realmente o principal é tu se ater ao enunciado da questão e ver o que se encaixa exatamente, o que fecha direitinho no enunciado da questão. E aí os erros vão diminuir bem mais, tá? É isso, espero muito que tu tenha entendido. Se não tiver entendido, manda de volta que eu tento explicar mais uma vez, certo? Ou se houver alguma dúvida aí no meio da questão, eu explico alguma dúvida que tu teve aí, algum ponto mais, alguma coisa mais pontual, eu explico mais pontualmente, tá? Enfim, é isso. Se tiver entendido também, se tu puder comentar aqui no vídeo do YouTube pra eu saber que tu entendeu direitinho, seria muito bom, tá? É isso. Boa noite, Atila.